Brasilinas e brasilinos, o Bananil chegou naquela parte do filme em que o vilão começa a cena sentado num trono dourado, rindo, alimentando tubarões, achando que vai dominar o mundo, e de repente aparece o primeiro relatório dizendo: chefe, deu ruim. É o momento o Império contra-ataca ao contrário. O Darth Vader percebe que o Luke está crescendo, o Thanos começa a notar que metade dos Vingadores voltou, e o Lula olha para a pesquisa eleitoral e vê Flávio Bolsonaro numericamente à frente. Sim, pela primeira vez na série de levantamentos do Instituto Paraná Pesquisas sobre a eleição presidencial deste ano, o senador Flávio Bolsonaro aparece numericamente à frente do presidente Luiz Ignacio Lula da Silva. Repito, numericamente, porque politicamente o Planalto já entrou em modo... Alguém desliga o Wi-Fi das pesquisas. A pesquisa feita entre 22 e 25 de fevereiro mostra empate técnico no primeiro e no segundo turno. Mas, na rodada final, o candidato do PL está numericamente à frente do atual presidente. Isso é tipo empate no futebol brasileiro. Tecnicamente empate, emocionalmente derrota, psicologicamente velório. No principal cenário de primeiro turno, Lula 39,6%, Flávio 35,3%. Empate técnico quase no limite da margem de erro. Ou seja, é aquele empate que todo mundo sabe quem está subindo e quem está descendo. É tipo elevador, um indo para o terraço, outro indo para o subsolo com música de suspense. E olha o detalhe maravilhoso. Ratinho Júnior aparece com 7,6%, Romeu Zema com 3,8%, Renan Santos com 1,5%, Aldo Rebelo com 0,5%. Basicamente o Datafolha do multiverso político. Outra simulação de primeiro turno, Lula 40,5%, Flávio 36,6%. Empate técnico de novo. Empate técnico virou um novo... Calma, gente, ainda dá pra fingir normalidade? Mas aí vem o segundo turno, Flávio Bolsonaro 44,4%, Lula 43,8%, diferença de 0,6%. Pequena? Sim, mas suficiente para causar um apagão emocional no Palácio do Assalto, digo, Planalto. Acaba, pelo amor de Deus! Acaba, pelo amor de Deus! Acaba! Porque em outubro, o 01 tinha 37% contra 46,7% do Lula. Ou seja, não é fotografia, é tendência. E tendência em política é igual ao exame médico. Quando começa a piorar mês após mês, o paciente já começa a pesquisar hospital em outro país. Seja homem, faça o exame de próstata. E lembrando, a Paraná Pesquisas foi a que mais acertou o resultado de 2022. Lá vai o Lula gastar ainda mais o nosso dinheiro com propaganda para tentar reverter isso. Preparem-se, vai ter Lula abraçando cachorro, criança, capivara, entregador de iFood, influencer vegano e talvez até motorista de Uber Premium. Porque quando a pesquisa aperta, o marketing vira religião. Comparando com janeiro, Lula recuou 1 ponto, Flávio avançou 2,2. Isso em política é igual corrida. Um tropeçou, o outro passou correndo gritando: Bora Brasil! E tem mais. Mais da metade da população brasileira avalia que Lula não merece ser reeleito. 52,2% dizem não, 43,9% dizem sim. Ou seja, nem distribuindo moto, botijão, farmácia, carteira, desconto, financiamento e praticamente um kit completo do Magazine Luiza eleitoral tá funcionando. É só notícia boa para o meu amigo Flávio. Tá acontecendo exatamente o que prevíamos. A rejeição do Flávio não era dele, era um teto herdado. Quanto mais ele fala, mais a população conhece sua inteligência e moderação. A rejeição herdada dá lugar à rejeição real. E a rejeição real é menor. Para pensar. Jair Bolsonaro não foi rejeitado pelo que fez. Foi rejeitado pelo que falava, pelo estilo. Flávio tem outro perfil. É o upgrade político. Tipo trocar o Rock Balboa pelo Adonis Creed. Mesmo DNA, outro tom. E aí vem um momento totoso. A Bloomberg americana já está falando de Flávio Bolsonaro. Sim, quando a Bloomberg começa a escrever sobre você, é porque o Wall Street abriu o Google Tradutor. A candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro está ganhando força, surpreendendo os céticos. Traduzindo, a gente riu antes, agora não está mais engraçado. E aí entra no ar Vômica Bergamo, com aquela cara clássica de jornalista que acabou de ver spoiler do fim do governo. Ela disse:
e a popularidade do Lula, a aprovação do governo Lula passou de novo a cair. A gente está vendo o que está acontecendo aí, né, Megali? É Polícia Federal para todo lado, é CPI quebrando sigilo de ministro do Supremo, CPI quebrando sigilo de filho do presidente, CPI convocando o Banco Master e quebrando sigilo do Banco Master. Os especialistas em pesquisas dizem, Megali, que quando o noticiário sobre a corrupção toma, enfim, a corrupção toma conta do noticiário, melhor dizendo, o governo que estiver, o governo de plantão, sofre, mesmo que não esteja diretamente envolvido, estando ou não diretamente envolvido. Então, esse é o cenário hoje, a popularidade do Lula passou a cair, pesquisas recentes, inclusive internas do governo, mostram que o Flávio Bolsonaro já alcançou ele nas pesquisas de segundo turno, né? Em algumas sondagens, hoje mesmo, o Instituto Paraná Pesquisas divulgou os seus números, né? O filho do Bolsonaro chegou a ultrapassar numericamente o presidente. Ele tem 44,4% no segundo turno contra 43,8% do Lula. É um empate técnico, a margem de erro é de 2 pontos para cima ou para baixo, então é um empate, mas esse simbolismo de ter um númerozinho ali acima é muito impactante, né, Megali? Governo Lula sem envolvimento direto com a corrupção? Ah, é que agora é o filho dele o envolvido, né? Mudou só o CPF. Mas voltando ao Flávio, a Faria Lima cogita Daniela Marques, ex-braço direito de Paulo Guedes, como possível posto Ipiranga do Flávio. A Faria Lima faz especulações sobre a linha econômica de Flávio Bolsonaro. Ele ainda não fez convites, mas já consultou o Paulo Guedes. E entre as indicações aparece o nome de Daniela Marques, que é um ex-braço direito de Paulo Guedes. Ela é conhecida por banqueiros e investidores como a Dama de Ferro ou Paulo Guedes de Saias, também é outro nome. A Daniela Marques assumiu a Caixa Econômica no governo de Bolsonaro depois da demissão do ex-presidente Pedro Guimarães, que foi alvo de denúncias de assédio sexual e moral. E aí é um nome cogitado aí que está na coluna da Carla Araújo. E aí a Carla fala, Faria Lima cogita a Dama de Ferro de Guedes como posto Ipiranga de Flávio Bolsonaro. É importante um posto Ipiranga, ô Josias. Paulo Guedes teve uma importância aí. Descrita como Dama de Ferro, competente, leal, boa escolha, mas sinceramente, até uma capivara seria melhor que o Haddad, que é um completo analfabeto funcional. Talvez seja positivo indicar logo o ministro da Economia, porque enquanto o governo Lula aumenta imposto de importação, o contraste vira um outdoor eleitoral automático. E o mais impressionante? Quase 3 meses após lançar a candidatura, sem fazer muito esforço, Flávio Bolsonaro aparece à frente não só na Paraná Pesquisas, mas também na Futura Apex e na Atlas Intel. A verdade final? Flávio aparece à frente em 3 de 4 pesquisas em fevereiro. Só a superpetista Quest ainda mostra Lula liderando. A Quest hoje é tipo mãe em reunião escolar. Meu filho continua excelente. Na Atlas, Flávio 46,3%, Lula 46,2%. Empate técnico, mas em janeiro a diferença era de 12 pontos. 12. Isso não é oscilação, é roteiro de queda de império. E no segundo turno, o que mais importa? Rejeição. Flávio tem 46,4%, Lula 48,5%. Por favor, me ajuda. E ainda, 47% tem medo da reeleição de Lula. 45% temem a eleição de Flávio. Ou seja, o medo mudou de lado. Plot twist eleitoral. E agora vem o dado que deve ter feito o militante universitário derrubar o copo de kombucha. Eleitores entre 16 e 24 anos preferem o Flávio. A juventude? Sim, a geração TikTok, a geração meme, a geração que não viu o marketing dos anos 2000 vendendo o Lula como o pai dos pobres invencível. Para eles, Lula não é mito histórico, é o governo atual. Inflação percebida, cultura cringe, artista decadente, filme ruim financiado, corrupção animal, discurso cansado. A juventude ficou conservadora? Não necessariamente, ela só ficou anticafona. O sistema hoje é cafona, cringe, corrupto, jangismo cultural dominante e jovem odeia parecer parte do sistema. Ser antissistema ficou mais cool do que nunca. E isso pesa, porque jovem mobiliza a narrativa, trend, hashtag e eleição hoje se ganha no algoritmo antes da urna. Enquanto isso, Lula colocou em movimento isenção de IR até 5 mil, carteira de professor, farmácia popular, financiamento de casa, moto, botijão grátis, CNH barata.
Basicamente um Black Friday eleitoral permanente. E mesmo assim, não melhorou a popularidade. E aí começa aquele cheiro familiar de eleição americana 2024. Trump ultrapassando Biden, debate da CNN, Biden travando, apagando, sumindo. Alguns jornais brasileiros já estão ventilando a desistência do Lula. Some-se a isso, quebras de sigilo do Lulinha, delações do INSS, escândalo do Banco Tempestade perfeita. Sabe aquele jogador que sente que vai perder o jogo e de repente segura o joelho, cai no gramado, pede substituição? Tá com cheiro. Fortinho. De fingir lesão no joelho e sair de campo. No fim das contas, o Lula é o Ross, o Flávio virou o Mark e o Brasil já tá pegando as coisas para ir embora. E enquanto a Rachel entra no carro com o outro, o Ross do Planalto ainda tá na janela gritando: "A gente só tava dando tempo!" Mas o país já mudou até o status para relacionamento sério.